Glória a Deus, glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Edson Albino. E estou passando aqui porque eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre três classes de pessoas. Três classes de pessoas que Deus revela seus mistérios. Três classes de pessoas que Deus revela seus mistérios ou que Deus revela seus segredos. Amém? Vamos ler um texto que está inserido em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Bem, esse texto que nós acabamos de ler é interessante porque Jesus, ele vem trazendo uma parábola. Jesus vem pregando para a multidão e ele vem pregando em forma de parábola. E Jesus vem falando acerca da parábola do semeador. É interessante que muitas das vezes Jesus, quando ia se reportar à multidão, Jesus pregava a eles por parábola. E Jesus está trazendo aqui a parábola do semeador, do homem que saiu a semear, né? E lançou uma semente caiu em pedregais, outra caiu em boa terra, outra caiu entre os espinhos. É interessante que depois que Jesus prega o sermão em parábolas, quando Jesus está na intimidade com os seus discípulos, quando Jesus Cristo está na intimidade com eles, somente Jesus e os seus discípulos, os discípulos vão fazer uma pergunta para Jesus: mestre, nós queremos fazer uma pergunta aqui. Por que para eles? Por que para a multidão? Por que para eles o Senhor prega por parábola? E para nós o Senhor as revela. Por que para a multidão o Senhor prega em parábolas e para nós o Senhor prega abertamente, o Senhor fala abertamente? Aí Jesus vai dizer para eles: porque a vós é conhecido, porque a vós é lícito conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, a primeira classe de pessoas que Deus revela seus mistérios ou seus segredos é para a classe dos discípulos. Jesus está dizendo: para vós é dado conhecer. Para vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque há uma diferença entre discípulo e multidão. Há uma diferença em discípulo e seguidor. O seguidor vem, mas não fica. Os discípulos vêm e permanecem. Discípulo é aquele que fala que nem ele. Discípulo pensa que nem o seu mestre. Discípulo age que nem o seu mestre. Discípulo se comporta que nem o seu mestre. Discípulo vive que nem o seu mestre. Discípulo pensa que nem o seu mestre. Discípulo é diferente de seguidor, porque aos seguidores Jesus curava, mas aos discípulos deu poder para curar. Aos seguidores Jesus libertou, mas aos discípulos deu poder para libertar. Aos seguidores Jesus ressuscitou, mas aos discípulos deu poder para ressuscitar. Você vai perceber, quando você lê a palavra de Deus, você nunca vai ver um discípulo, Você nunca vai ver um discípulo falando assim: mestre, nos ensina a curar, nos ensina a libertar, nos ensina a transformar. Mas você vai ver os discípulos falando assim: mestre, nos ensina a orar. Lucas capítulo 11, versículo 2, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, nos ensina a orar como os discípulos de João Batista, como João Batista ensinou os seus discípulos, nos ensina a orar. Porque discípulo gosta de oração, discípulo gosta de comunhão, discípulo gosta de relacionamento, discípulo gosta de intimidade. Discípulo não só quer a cura, ele quer o Deus da cura. Discípulo não só quer a vitória, ele quer o Deus da vitória. Discípulo é que nem Obed-Edom, não basta só ter a presença da arca na sua casa por 3 meses, ele quer a presença da arca a vida inteira. Não basta só ter a presença de Deus por alguns momentos, por alguns instantes. Obed-Edom não se contentou em ter a arca somente 3 meses. Quando Davi veio buscar a arca, ele disse: aonde a arca tiver eu estou. Por quê? Porque quando a arca de Deus entrou na minha vida, tudo mudou. Agora você vai levar aquilo que mudou a minha vida,
eu não consigo viver longe daquele que mudou a minha vida. Então o discípulo é assim, ele não consegue viver longe daquele que mudou a vida dele. Lembra quando Jesus lá em João 6, Jesus está pregando um sermão de difícil compreensão. Ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando que quem não bebe o seu sangue não tem vida em vós mesmos. A multidão não consegue entender direito o que Jesus está falando. A Bíblia diz que o povo vai embora. Então Jesus olha para Pedro e somente restou os 12. Aí Jesus olha e diz bem assim: vocês querem ir embora? Também pode ir. Vai com eles. Mas Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem iremos nós. Se só o Senhor é quem tem palavra de vida eterna. Porque discípulo é assim, ainda que a palavra seja dura, ainda que a palavra confronte o seu ego, ainda que a palavra confronte o seu caráter, ele prefere ficar com ele. Ele prefere ficar com Cristo. Ele não abandona, ele não volta para trás, ele não retrocede, ele não larga, ele não desiste, ele não desanima, mas ele prefere ficar com o seu mestre. E Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos. Discípulo é aquele que não nega a cruz. Discípulo é aquele que não nega a cruz. Discípulo é aquele que carrega a cruz, porque só conhece o peso da cruz quem é discípulo. Porque Jesus falou bem assim, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz, tome sobre si e siga-me. Então a cruz não é para viver pendurada no pescoço. A cruz não é para estar no alto de uma igreja. A cruz é para estar sobre o seu ombro. E quem leva a cruz sobre o seu ombro sabe o peso dela. Quem leva a cruz sobre o seu ombro sabe o que ela significa. Quem leva a cruz sobre o seu ombro sabe o poder dela. E um dos pesos da cruz, vou falar um aqui, um dos pesos da cruz é o peso do constrangimento. É o peso do constrangimento. A Bíblia diz que Jesus, já machucado, ferido, Jesus já não estava aguentando levar a sua cruz. Estava pesado. A Bíblia diz então que um homem chamado Simão Cirineu foi constrangido a carregar com ele a sua cruz. Então, o peso da cruz é o peso do constrangimento. Então, quem é discípulo está constrangido, é constrangido a levar a cruz com ele. Se você não quer levar a cruz com você, então você não é discípulo. E quando eu falo da cruz, eu não estou falando de um pingente, eu não estou falando de uma madeira, eu estou falando da sua mensagem, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que, como diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que o seu conhecimento ele fez por esterco, para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Então, nós, como discípulos, somos constrangidos a negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e carregar sobre nós. Então, quando você é discípulo, o reino de Deus, os mistérios de Deus é revelado para você. Porque os mistérios de Deus não é revelado para quem é seguidor. Os mistérios de Deus é revelado para quem é discípulo. Para quem está hoje e amanhã não está, para quem quer hoje e amanhã não quer, para quem está cheio de Deus hoje e amanhã está vazio, para quem está decidido a andar com Cristo hoje e amanhã já não quer mais caminhar com Ele. Então os mistérios de Deus não é para você. Os mistérios de Deus é para quem é discípulo. É para a pessoa, discípulo é aquele que expõe a sua vida pela causa de Cristo. Discípulo é aquele que expõe a sua vida pela causa de Cristo. Se você expõe a sua vida pela causa de Cristo, então você é discípulo dele. Se você não tem a sua vida por preciosa, como disse o apóstolo Paulo em Atos 20, 28, eu nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Então, se você tem esse pensamento, é porque você é discípulo. Aleluia. E quando nós somos discípulos, a nossa vida já não importa mais. Então, se você ainda está se importando com a sua vida, se você ainda está se importando com o que lhe façam, o que lhe aconteça, se você se importa com as calúnias,
com as difamações, se você se importa com as perseguições, com as injúrias, se você está se importando, se você se importa ainda com o que acontece com você, então você não é discípulo. Porque discípulo, ele não se importa consigo mesmo. Ele não se importa com aquilo que pode vir sobre ele. Ele não se importa, porque eu costumo dizer que nós estamos correndo risco de vida. Eu costumo falar que pregar o evangelho é correr risco de vida. Você está expondo a sua vida. A sua vida está exposta ao vitupério. A qualquer momento você pode sofrer um ataque. A qualquer momento você pode sofrer um ataque maligno, um ataque físico. A qualquer momento você pode ser apedrejado, alguém pode querer fazer o mal contra a sua vida. Você está pregando o evangelho e alguém pode atentar contra a sua vida porque você prega o evangelho. E esse é um risco que você tem que ter consciência que você está exposto. É um risco que você tem que ter consciência que você está exposto, que você pode correr. Se você tem medo disso, se você não tem coragem, se você ainda não se sente pronto para isso, se você ainda é menino, que não pode tocar em você, daquele que toca no meu jeito, sei, é bíblico, mas você tem que entender uma coisa: assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Assim somos nós. Assim como Jesus veio, não para ser servido, porque a unção que Deus nos deu não é para nós sermos servidos. A unção que Deus nos deu é para servir. Deus não te deu uma unção, uma autoridade para você querer ser servido. Deus te deu uma unção, Deus te deu uma autoridade para você servir. Então a unção é para servir. Por quê? Porque no reino de Deus é assim. O maior é servo do menor. O maior é servo do menor. Então a pergunta que não quer calar é esta: quem é você? Seguidor ou discípulo? Se você quer ter revelações, se você quer ter visões, se você quer ver Deus te usar, como disse Mateus 10:6, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, você precisa entender quem é você. Se é discípulo, quem é você? Porque esses mistérios não é para os seguidores. Esses mistérios é para os discípulos. Os sinais seguirão os que crerem. Se você crê, você é discípulo. Se você crê, você é discípulo. Bem, então a primeira classe de pessoas que Deus revela seus segredos é para os seus discípulos. Eu estou falando aqui inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Não tem nada marcado aqui. Estou falando aquilo que Deus está colocando na minha mente, estou passando para você, pelo Espírito de Deus. Bem, então vamos seguir aqui para nós para esse vídeo não ficar muito longo, para você entender. Então a primeira classe é a classe dos discípulos. A segunda classe é a classe dos profetas. Segunda classe que Deus revela seus mistérios, que Deus revela seus segredos, é a classe dos profetas. Amós capítulo 3, versículo de número 7 vai dizer: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os teus segredos, sem antes revelar os teus mistérios para os teus santos profetas. Aleluias. Entenda uma coisa: profeta é aquele que ouve de Deus e transmite para o povo. Sacerdote é aquele que ouve do homem e transmite para Deus. O profeta ouve de Deus e transmite para o povo. Então quando você é profeta de Deus, você não está preocupado em agradar a homens. Você está preocupado em agradar a Deus. Porque o profeta não fala aquilo que quer. O profeta fala aquilo que Deus manda. O profeta não vê aquilo que quer. O profeta vê aquilo que Deus quer mostrar. O profeta não ouve aquilo que quer ouvir. O profeta ouve aquilo que Deus quer que ele ouça. Então, muitos querem ser profetas, mas poucos querem estar disposto a ter até mesmo a sua cabeça na bandeja. Porque profeta é aquele que traz o povo ao arrependimento. Profeta é aquele que traz o povo. Então a função de um profeta é trazer o povo ao arrependimento, fazer com que o povo voltasse para Deus,
deixasse os seus maus caminhos, deixasse a sua vida de maldição, deixasse os seus ídolos, deixasse os Deus mudos para servir o Deus vivo, para servir o único Deus como Senhor e Salvador da sua vida. E o profeta, muitas das vezes, ele é incompreendido. Muitas das vezes, as pessoas não aceitam a palavra que sai da boca do profeta. Porque profeta é aquele que não agrada a homens, mas agrada a Deus. Tem muito profeta que só está agradando a homens, mas não está agradando a Deus. Então, se você é profeta, se você fala aquilo que Deus manda, que você não se preocupe em agradar a homens, mas somente em transmitir com verdade aquilo que Deus tem passado para você, então certamente Deus não fará nada. Nada acontece se Deus antes não revelar aos seus profetas. Então a primeira classe de pessoas que Deus revela seus mistérios é a classe dos discípulos. A segunda classe é a classe dos profetas. E eu vou terminar aqui, porque tem muito mais, mas eu separei só 3. A terceira classe é a classe dos que temem ao Senhor. A terceira classe é a classe dos que temem ao Senhor. Salmos 25:14. E o Senhor Jeová certamente revelará os teus segredos àqueles que o temem. Então, os segredos do Senhor, ou os concertos do Senhor, é para aqueles que o temem. E temer vem de temor. E o que é temor? Profundo respeito, profunda obediência, reverência. Então, quem teme a Deus é alguém que tem por Deus um profundo respeito, uma profunda reverência a Ele. Aleluia! Quando você serve a Deus com profundo temor, com profundo respeito, com uma profunda obediência, Deus revela para você. Pastor, talvez eu não seja profeta. Pastor, quem sabe eu ainda não entrei na qualidade de discípulo. Mas eu temo ao Senhor. Eu obedeço a voz de Deus. Eu guardo a palavra do Senhor. Eu me esforço para andar na presença de Deus. Eu procuro me vigiar. Eu procuro policiar em tudo. Então você é alguém que teme a Deus. Tudo que você faz com temor. Você faz com diligência. Você não faz de forma relaxada. Você não faz de forma negligente. Tudo que Deus coloca na tua mão, você granjeia. Você procura multiplicar. Tudo que você faz com excelência. Você adora a Deus em verdade, em espírito. Você tem temor de Deus. Você não brinca com as coisas de Deus. Você leva as coisas de Deus a sério. Os propósitos que você faz com Deus, você faz os propósitos sérios com Deus. Tudo que você faz de mente, você faz de consciência aberta. Você faz com temor, você faz com reverência. Então, quando você tem um profundo temor, respeito, devoção por Deus, Deus revela para você os teus mistérios. Deus revela para você os teus segredos. Deus revela para você as suas maravilhas. Então, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, são para quem é discípulo e para quem é profeta do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo possa ter edificado a sua vida. Espero que esse vídeo possa ter falado ao seu coração. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa mensagem, se inscreva no meu canal, assine o sininho, adicione ali o sininho ali para você receber notificações. Dê bastante likes para que esse vídeo seja impulsionado pelo Facebook ou pelo YouTube, Dê bastante like, deixe os seus comentários aí. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fique na paz. Tchau, meus irmãos.